Olá, pessoas livres. Boa noite, pessoas livres. Robson Gonçalves falando, presidente do Instituto Você Merece Livre. Ao meu lado aqui, essa grande coach, essa grande head trainer, Laine Sardelli. Como vocês estão? Tudo bom ou tudo ótimo? Fala um oi, pessoal aí, Laine. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso estúdio, aqui no nosso instituto, com muita alegria que eu recebo vocês aqui e agradeço, nos receber dentro da sua casa, literalmente. Então, muito bem-vindo, que você possa realmente aproveitar essa live de hoje, trazer todas as dúvidas que surgiram até agora, que oportunidade única, hein? Para sair aqui tudo clarinho. Deixa eu fazer uma primeira pergunta da noite, vai ser minha. Pode, Laine? Por favor. Você está se sabotando? Sim ou não? E aí? O que você acha, Laine? Tem gente se sabotando nessa turma? Será? Ou essa turma aí é classe A? Como é que tá? Então a primeira pergunta aqui já foi eu, logo que vocês acharam que vocês iam fazer pergunta pra gente. Olha aí, nós somos livres, nós chegamos na frente. Tá se sabotando sim ou não? Ou não? O que você acha? Você acha que você está se sabotando? Será que o dia que você não tem tempo de assistir um vídeo, que você não está conseguindo fazer uma leitura, já viu todos os filmes que foram indicados? Já conseguiu assistir todas as aulas que estão na plataforma? Já preencheu as ferramentas? Então, o que você me diz? Você está se sabotando ou não? Será que a sua mente aí está querendo mentir para você, dizendo que isso não é para você, dizendo que esse conhecimento não é válido? Como que você está se comportando em relação a essas vozes na cabeça? Isso é muito sério, gente. A gente precisa dar muita atenção para isso, para que a gente possa passar para o próximo nível, subir o próximo degrau da nossa vida. É isso aí. Se esse curso, formação em coaching, fizer a diferença na vida de uma pessoa, valeu a pena o Robson Gonçalves ter nascido nesse mundo. Você sabia disso? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão praticando, estão tendo resultados com os ensinamentos que a gente está passando para vocês. As aulas estão ótimas. Essa semana praticamente a gente encerra já a parte de ferramentas. Nós já vamos começar aí ensinar vocês a aplicar as ferramentas. Quinta-feira agora nós teremos uma live com Henrique Sanches, o nosso GG Diamond aí de Porto Alegre, o homem da voz bonita. É a voz do Instituto Você Merece Ser Livre. Ele, em cima do tema Você Merece Ser Livre, ele criou um projeto chamado Você Livre. E eu vou entrevistar ele através aqui. Vai ser o Instagram, mãe? Onde vai ser? Instagram. No Instagram do Você Merece Ser Livre. Essa semana a gente compartilha lá no grupo. Quem tem Instagram já fica esperto. Quem não está seguindo ainda já começa a seguir. E se você não tem Instagram, então a gente pede um pouquinho de paciência que na sexta-feira estará disponível no canal do YouTube. Tá bom? Caso você não tenha e não queira abrir o Instagram por causa disso. Mas é interessante abrir quem não tem, porque tem muita live interessante lá. Eu tô fazendo no meu particular, o Robson também vai começar a fazer pelo Instituto. A gente vai levar um conteúdo interessante lá. Então, quem tiver interesse e quiser nos acompanhar por lá também, não é o conteúdo do curso, mas todo conhecimento é válido, né? E os nossos head trainers, mandar um abraço para eles aí, né? Marco Antônio de Paula, Felipe Oliver, Dayton Ribeiro, quem mais? Laine Sardelli, Wagner Silva. Nós temos também o Juanzito, o pequeno gênio aqui por trás das câmeras. Ele também é head trainer, ele está ajudando a gente aqui. Se a gente não falar no nome dele, ele aperta o botão e a gente sai do ar. Boa noite, Rodrigo. Deixa eu ver quem que já está aqui, já passando comentário pra gente. A Isabel, Rodrigo, Tiago, Ailton, Leila, Bob, Robson, Luciane, Isabel, já falei. Robson Silva, meu xará. Socorro, Márcia, Adriana Satu, Rodrigo, já falei. Pede um feedback aí, ver se tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente bem? Tá travando? Como é que tá aí pra vocês o áudio e o vídeo? Que pra gente não se... Nani, também, Luciane...
para a gente poder começar a responder as perguntas que foram feitas lá no grupo. E aí, conforme for surgindo, o Fábio também está aqui. Conforme for surgindo, vocês podem colocar aqui nos comentários. Henrique Santos está aí, conectado. Giovânia de Santos. Paulo Oliveira de Londrina. Gostaria de dizer para vocês que estamos aí muito felizes com o resultado, com o trabalho que vocês aí estão dando aí um feedback para a gente. É muito legal a gente saber que através desse conhecimento, né, do coaching, vocês estão refletindo, vocês estão mudando, né, porque sem mudança não há transformação, todo mundo já é livre, a gente apenas dá as ferramentas para que você pare de merecer ser livre, se torne realmente pessoas livres, felizes em todas as áreas da sua vida. E nós teremos também uma sessão de coaching ao vivo na próxima quinta-feira, sem ser essa quinta, na próxima. A Laine Sardelli aí convidou. Quem vai ser? Você já sabe? Tiago, né? Tiago, o mais participativo da turma, né, gente? E como foi uma dúvida que ele trouxe no grupo, eu convidei ele para eu poder aplicar. Por quê, gente? Aplicar uma ferramenta de coaching ao vivo é uma exposição muito grande. Então, não é qualquer um que gosta, que aceita e que se propõe a fazer isso. É uma colaboração muito grande. Então, eu convidei o Tiago porque eu sei que ele é bem participativo e ele, né, Então, eu falei, eu vou convidar no PV para não intimidar ele no meio das pessoas. Se ele não quiser participar, a gente convida outra pessoa. Mas ele se prontificou, né, Tiago, de primeira. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos fazer essa aplicação. Muitas das perguntas que foram colocadas lá no grupo serão realmente respondidas no momento dessa aplicação da ferramenta. Tem muita coisa que falando vocês não vão conseguir entender, mas na hora que vocês verem aplicando, aí a coisa vai ficar mais simples, mais clara, tá bom? Essa live da quinta-feira que vem, nós não sabemos se vai ser, eu acredito que vai ser pelo Zoom, porque precisa ter os dois, né? Mas até lá a gente decide e passa para vocês todas as informações, tá bom? Na próxima segunda-feira nós teremos uma live aqui de novo com o Robson e vocês vão enjoar da gente, né? Mas não tem problema não, porque a gente ama vocês. Importantíssimo a gente vai falar. Na segunda-feira que vem, arquétipos. Vamos ter uma aula de arquétipos. Já ouviu falar de arquétipo? Nós temos muitos terapeutas, muitas pessoas aí no grupo aí estudiosas, né, que já devem conhecer, mas arquétipo, na verdade, arquétipo é uma ferramenta também do coaching, e a gente vai ensinar como que surgiu o arquétipo, o que é arquétipo e que tipo de arquétipo você pode usar na sua vida para influenciar positivamente. Às vezes você está sendo influenciado por um arquétipo negativo e não sabe. Quer saber tudo isso? Semana que vem. A gente não vai dar spoiler, né? Não. Deixa para semana que vem. Bom, nós já estamos com mais pessoas aí na sala, então vamos começar a responder as perguntas, porque conforme eu quero saber se responderam aqui, eu perguntei. Eu não vi lá nos comentários. Eu perguntei, vocês viram? Se alguém vocês não vão fugir da resposta, não. Pelo menos uma pessoa tem que responder, senão eu me nego. Teve gente que falou pela primeira vez, não está se sabotando. Parabéns! Ó, a palma pra ele. Deixa eu ver quem foi aqui. Vai falando aí. Quem foi? Cheguei e perdi muita coisa, Ronaldo? Não, estamos começando agora. Mas nós fizemos uma pergunta, ó, já que você acabou de chegar, responde pra gente. Você está se sabotando? Você acha que em algum dos momentos aí vocês estão se sabotando? Responde aí nos comentários pra gente saber. A Luciane Parisi falou pela primeira vez, eu não estou me sabotando. Parabéns, Luciane. Fez algumas perguntas pra gente também, muito boas perguntas dela. Vamos lá, vamos começar aí com a primeira pergunta. Eu vou perguntar para a Laine Sardelli. Fizeram uma pergunta sobre o diário de bordo, que tem a parte que a gente fecha o diário de bordo com uma meditação, né? E quando eu pego aí e se eu pegar algum ateu, como é que eu vou tocar nesse assunto? Responde aí, Laine Sardelli. Então, esse já lá no grupo, né, gerou bastante comentário e eu acredito que até foi respondido lá, mas como eu sei que não é todo mundo que acompanha o grupo, porque às vezes nem eu dou conta de ver todas as mensagens, né, eu vou vendo só o que precisa de ser respondido. Então, o que acontece, gente? Em alguma coisa essa pessoa acredita.
Se ela não acredita em Deus, se ela não acredita nesse Deus que é falado na religião, ela acredita no universo, ela acredita na força superior, nessa inteligência suprema, acredita no todo, em alguma coisa ela acredita, pelo menos ela está viva, né? Então já é alguma coisa. Então o ideal é que a gente pergunte para a pessoa qual a crença dela, para que isso saia dela e não da gente. O coaching não dá solução para ninguém. Ele não dá resposta para ninguém. Ele pergunta e encontra na pessoa as respostas. De repente, se você fala, olha, daí para finalizar o diário de bordo, você faz uma meditação, uma conexão com você mesmo. Você pode fazer uma oração. A pessoa fala, eu não acredito em Deus, eu não faço oração. Tudo bem, mas você gosta de ficar quietinho, em silêncio, escutando se tem uma intuição? Eu não acredito em intuição. Tá, mas você acredita em quê? Tem alguma coisa que você se baseia nos momentos difíceis, que você se apega? Sabe, você vai contornando a situação até ela sair alguma coisa dessa pessoa. Vale lembrar, eu já peguei um cliente ateu, vale lembrar que meditação é pensar. Penso, logo existo. Então é simples de você falar para um ateu, você não pensa? Então você fecha o diário de bordo pensando em alguma coisa. Pronto. De preferência mentalizando o objetivo. É isso aí. Vai dormir mentalizando o seu objetivo já concluído e agradecendo pelo objetivo concluído e acorda de novo, pensa no seu objetivo concluído. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Vou falar para você também aqui, Laine. É muito bom trabalhar com ateu, viu? É muito legal você fazer uma sessão de coach para ateu, é bacana demais. Geralmente os ateus, eles estudam muito, eles têm muito conhecimento e tudo que você pede para eles fazer, eles fazem. Então, não tenho preconceito com pessoas que não têm religião, com pessoas que não acreditam em Deus. Está tudo certo. A gente não está ali para julgar a religião de ninguém. Se você tem a sua religião, quando você é um coach de alguém, você não é nada, você é neutro. Se a pessoa perguntar para você, você fala, olha, eu tenho fé, eu acredito nisso, mas para por aí, porque a gente não está ali para discutir religião, futebol, política nem negócios. Você está ali para direcionar a pessoa e aplicar ferramentas nele. Falar em ferramentas, vocês estão gostando das ferramentas? Hã? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Mais alguma pergunta, Laine? Então, a primeira foi essa da questão... Foi a Elisângela. A Paris que fez essa aí do Não, acho que foi a Elisângela. Ela respondeu ali. Ah, foi? A Elisângela fez a ICF. A Elisângela fez várias perguntas e parece que ela não está online, mas depois ela vai assistir, então vamos responder, né? As primeiras. As primeiras dúvidas que ela ficou foi lá no ICF e perguntou: como perceber que o trabalho não está evoluindo a ponto de precisar encaminhar a outro profissional? Quer responder essa depois das outras? Como perceber que o trabalho não está evoluindo a ponto de precisar encaminhar a outro profissional? Se você não criar o rapport, o que é o rapport? É você se conectar. Você se conectar com a pessoa. Aí você vai perceber, na primeira sessão você já percebe, pelas perguntas poderosas, se a pessoa está precisando de um coach mesmo, se ela está precisando de um terapeuta ou algum outro tipo de profissional. Você não precisa encaminhar ele para outro profissional coach, porque você é coach, você tem que dar conta. Você vai sair desse curso aprendendo a aplicar a ferramenta. Essa é uma pergunta típica de pessoas que estão ainda inseguras. Nossa, a Laine falando ali na ferramenta é muito legal. O Robson falando, cara, é muito legal. Mas será que eu consigo aplicar? Essa insegurança é normal. Você não vai precisar encaminhar para outra pessoa. Eu, no começo, quando eu comecei a formar os coaches, eu era meio paizão, né? Então, os coaches me ligavam. Às vezes ele estava atendendo alguém, Robson, é o seguinte, me fizeram uma pergunta aqui que tá difícil. Então, o coach ele não pode ficar se consultando ali na hora que você está com a pessoa. Você não pode se consultar e nem passar ele. Não, quer saber? Olha só, Wagner, você é meu coach, eu não estou conseguindo te atender, vou te passar para o meu líder, tá? Vou te passar. Isso não é negócio que você passa para alguém que está acima de você. Isso daqui é você e você, né? Então, você vai saber se a pessoa está precisando de um terapeuta ou se ela está precisando de algo. Tem coach que realmente é caso de psiquiatria. Você já atendeu pessoas assim? A Laine agora ela é acadêmica, né, de psicanálise. Você sabe que uma vez eu peguei uma cliente e às vezes a gente se engana, a gente quer pegar situações para ajudar as pessoas. Uma vez eu fechei um processo com uma pessoa e ela estava em depressão e ela não queria tomar remédio. Então a primeira vez que a gente conversou, ela teve uma melhora, assim, que ela saiu de lá animada, sabe?
E eu falei, eu acho que eu consigo sim ajudar ela e tal. Mas a questão é que ela não estava conseguindo se ajudar. Gente, a pessoa quando ela não quer se ajudar, quando ela não está no momento dela, não adianta a gente querer que ela não vai fazer, sabe? É igual um relacionamento, ninguém ama por dois. Então o profissional também não consegue transformar a vida de ninguém. A gente orienta, o coaching é isso, é a orientação, é ajuda para ela encontrar dentro dela as próprias respostas. Então essa pessoa, cada atendimento, ela não ia embora com menos de 3 horas, eu não conseguia finalizar porque ela não deixava, sabe? Ela queria trazer as coisas. Sim, ela precisava de alguém para conversar. Então, de uma certa maneira, sim, eu ajudei, mas eu não consegui aplicar coaching, eu não tive resultado do que eu queria nela, porque... Então, é assim, igual eu falei para vocês anteriormente, né? O nosso sucesso depende do seu sucesso. Se você não tem sucesso, a gente também não tem. E a mesma coisa vai acontecer com você e seus coaches. O seu sucesso depende do sucesso dele. Então, na primeira sessão, na segunda sessão, você vai conseguir identificar se a pessoa está ou não comprometida. Aproveitando aí o gancho, já vou responder uma outra pergunta, que foi, existe uma sequência de ferramentas para a gente utilizar? Olha só, não existe, tem que ser assim, tá? Eu costumo dizer que é melhor você ter 5 ferramentas que você domine do que você ter 100 que você aplica meia boca. Então, pega as ferramentas que você mais domina, que você vai conseguir se sair melhor. Geralmente é aquelas que você aplicou em você, que você gostou tanto, causou mudança em você. Aí você sente segurança de aplicar no outro. Exatamente. Não é diferente de qualquer outra coisa que você for fazer. Eu gosto muito do diário de bordo, por exemplo. Então, eu aplico sempre o diário de bordo, porque eu gosto muito, faz toda a diferença para mim, faz todo sentido o diário de bordo para mim. Então, é uma das ferramentas que não falta nas minhas sessões, é o diário de bordo. Qual que você gosta mais, Dani? Eu gosto de todas, mas a roda das competências eu adoro. Olha só, gente, para você ver, vocês vão analisar e ver qual é a melhor sequência para vocês. No meu processo, o diário de bordo é o último que eu aplico. Por quê? Porque a partir da última sessão, ela não vai mais me ter. Porque eu passo tarefa todas as sessões. Eu aplico tarefa, eu cobro as tarefas, porque o coach não é o treinador, não está ali junto. Então, quando eu pego um cliente, eu cobro as tarefas, se ele está fazendo ou se ele não está fazendo. Sabe, na outra semana, quando volta, a primeira coisa que eu falo para ele, e aí, fez a tarefa? Como é que tá as tarefas? Viu o que eu te mandei? Conseguiu assistir o que eu te passei? Conseguiu ler o livro que eu indiquei? Por quê? Porque ele precisa se comprometer. Mas a partir do momento que acaba o processo da última sessão, aí eu não vou mais estar perguntando para ele se ele está fazendo ou não. Então, daí em diante, ele precisa do diário de bordo, porque o diário de bordo é um auto-coaching. Por que nós passamos para vocês a primeira ferramenta? Porque vocês serão profissionais disso. Então, nós não estamos aí presencialmente, né? Vocês precisam se comprometer com vocês. Você vê que uma pergunta já vai respondendo a outra. Só então... para concluir, a primeira pergunta que a Elisângela fez, né? Como perceber que seu trabalho não está evoluindo? Lembra do rapport que nós ensinamos para você criar conexão, vai subir as aulas de PNL, o Marco Antônio também fala de rapport, então é você ganhar a confiança do seu cliente. Então, como que eu ganho a confiança do meu cliente? A primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, olha, eu sou uma pessoa muito séria, você é sério? A pessoa fala assim, olha, se você é sério e eu sou sério, então vamos fazer um trabalho sério? Então, a semana que vem você tem que concluir essas tarefas que eu estou te passando, porque você é sério. E eu sou muito sério, eu só vou dar continuidade ao trabalho com você se você realmente fizer a sua parte. Você topa o sorriso e dá um sorriso, isso é rapport. Aí a pessoa vê que a sessão é séria. Então eu sempre friso isso nos meus clientes, eu nunca esqueço de falar isso. Olha, eu sou uma pessoa muito séria. Se você me procurou é porque você também é uma pessoa séria. Você é sério? Aí eu deixo a pessoa responder. Ela fala, sim, eu sou sério. Então é o seguinte, essa sessão, a semana que vem, você tem que concluir para a gente poder aplicar outra, tudo bem? Combinado? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Olha o sorriso. Aí sim, é muito difícil a pessoa te dar um bolo, porque ela falou que é séria. Não é eu que estou falando para ela. E eu faço a minha parte. Você vai fazer a sua? Vou, então tá tudo certo. Então vai ser um sucesso. E lembra, gente, que a gente sempre atrai quem? Quem a gente é. Os clientes não são diferentes. Então, se você se sabota, se você não tem disciplina, se você não consegue colocar as ferramentas em ação na sua vida, você vai atrair clientes iguais. Tá? Então, o primeiro que a gente tem que mudar são os nossos hábitos. Se tem hábitos aí que não estão te fortalecendo, os primeiros que tem que ser mudados são os seus.
Tá? Não adianta você querer falar para o outro que tem que mudar alguma coisa se você não está disposto a fazer isso. E lembra que você não precisa ficar contando para ninguém o que você está mudando. É a sua postura que vai mudar. É você com você. E aí você simplesmente vai atrair pessoas mais comprometidas. Quanto mais comprometido você for, mais comprometidos serão seus clientes, mais sucesso eles terão, mais sucesso você terá. Certo? Disso já deu? Tem algumas pessoas perguntando ali qual que deve ser a primeira, né, ferramenta. Lembra que você é o técnico, você é o coach, você tem várias ferramentas e você escolhe? Então é muito intuitivo também, né? Às vezes eu começo uma sessão de coach ali com eu sou, às vezes eu começo com a roda da vida, às vezes que eu percebo que o cliente ele já é desenvolvido, ele já conhece coach, eu já entro com a paulada, já entro com o diário de bordo para impressionar ele. Então é muito relevante, né? Não tem algo que tem que ser assim, essa é a primeira, essa é a segunda. Para nunca errar, você está inseguro, eu não sei qual a ferramenta eu aplico, vai com a roda da vida, você nunca erra. Eu faço a roda da vida, sempre. Você não erra, não tem como errar. Agora você vai pegando confiança, daqui a pouco, pelo rapport, você começa a sentir o seu cliente. Então você percebe às vezes que é legal você já entrar com uma ferramenta um pouquinho mais avançada. Então depende muito ali do momento. Às vezes a pessoa te contratou também, ela está focada em negócios, né? Então você aplica alguma ferramenta de negócios, ou eu já cheguei a aplicar a Rota da Fortuna na primeira sessão e a pessoa adorou. Depois que eu fui ensinar para ele a Roda da Vida, porque ele estava focado em dinheiro. Porque a maioria das pessoas, elas querem o quê? Dinheiro. Elas não entendem que tem que equilibrar toda a vida primeiro. Então você dá a paulada inicial, você já dá aquilo que ela quer. Lembra lá do livro? Como fazer amigos e fechar pessoas? Falar o que a pessoa quer ouvir. Ela quer falar de negócio. Olha, eu vou aplicar uma ferramenta aqui que é top para os negócios. Tem a técnica Smart, que é uma ferramenta business também. Então, depende. Já subiu? Hoje ainda vai subir para o Forte. Duas ferramentas vai subir. Hoje já subiu, Wagner? Não, hoje não. Vai subir ainda hoje, que já está pronta. Tá no diário de bordo do Wagner, tá? Rota da Fortuna e também duas ferramentas de business, tá? Não. Duas ferramentas business vai subir aí para vocês aí entre hoje e amanhã, vai estar lá na plataforma. Outra também que eu quando você pega uma pessoa que te procura porque ela precisa tomar uma decisão e antes de começar qualquer coisa ela precisa tomar essa decisão, uma boa pegada é perdas e ganhos. Ela é muito boa para tomar decisões, que é a que eu vou aplicar no Thiago, hein, Thiago? Quinta-feira. Perdas e ganhos, porque é uma ferramenta muito, muito importante de se entender. Só que ela, de fato, dá uma confundida na cabeça da gente, sabe? Então, eu achei interessante trazer essa. Primeiro que não expõe tanto, né, a vida da pessoa. Lembra que o coaching é um profissional que ele precisa ter muita ética, muita. Eu conheci um coach muito bom mesmo, que se queimou na cidade que ele morava, porque ele comentava com outras pessoas aquilo que acontecia dentro do coach story. Tem que ser confidente. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. O que falou ali, fica ali, morreu ali, ninguém mais precisa saber disso, tá? Nem por exemplos. Às vezes, uma vez ou outra, às vezes você vai dar uma palestra, né? Porque também é uma habilidade. A gente tem que tomar muito cuidado, pra não expor as pessoas, é bem complicado mesmo. Respondendo a pergunta ali do Paulo Oliveira, quantas sessões a gente deve de início, né? A gente pede que no mínimo seja 10, né, mano? 10 sessões. 10 sessões de início é o ideal, é o ideal para que você possa conduzir a pessoa com sucesso. E a questão de você aplicar as ferramentas a primeira ou a segunda, tem pessoas que eu já vou direto no teste de autossabotagem, que é para a paulada ser na jugular, né, que a gente fala. O teste de sabotagem é boa também para você começar. Ótimo. Às vezes você pode aplicar também duas ferramentas na primeira sessão também. Você pode. Começa com o teste de sabotagem e vai lá na roda da vida? Pode também. Pode. E assim, tem algumas ferramentas que você não consegue aplicar só ela numa sessão inteira, porque é rapidinho, né? Igual o teste de autossabotagem mesmo, é uma carta na manga. Você está percebendo que a pessoa está se sabotando, você vai e aplica qualquer dia. Sabe, você fez 5 sessões, a pessoa começou a parar o rendimento dela, você vai, aplica o teste de sabotagem, de autossabotagem. Então, são ferramentas, a Smart. Você não precisa separar uma sessão para aplicar a Smart, né? Você está na Rota da Fortuna e já quer fazer a Smart junto, você consegue. Uma complementa a outra. Então, igual a Sheila falou, com o tempo vocês vão conseguir analisar e ver quais vocês se identificam mais para poder aplicar.
tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu ia responder e eu esqueci. Ah, a questão dos 10 ferramentas. Por que 10, gente? Se vocês observarem, até a quinta ferramenta, até as 5, 6 ferramentas é autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa se analisar, saber exatamente aonde ela está e para onde ela vai. Então, ali na primeira sessão, ela vai sair toda animada, que ela já tira por vocês, quem aí fez direitinho as ferramentas. A primeira sessão, você fala, nossa, que legal, cara, tal. Só que aí vai a segunda, a terceira, a pessoa já começa a dar uma desanimada. Então, ela precisa ter consciência se o que ela quer realmente vai fazer diferença na vida dela. Porque a motivação tem que ser interna, não é você que vai motivar seu cliente, ele vai encontrar motivação dentro dele. Então, as primeiras ferramentas são autoconhecimento e as últimas que são realmente o direcionamento para o objetivo. A pessoa fez um processo com 10 ferramentas, aí a pessoa foi embora, daqui 6 meses ela tem outro objetivo. Aí ela volta a falar com você, olha, eu quero fazer outro processo porque tá bom. Preciso das 10? Aí não. Aquelas de autoconhecimento, ela não precisa de novo. Agora, ela precisa dos direcionamentos para tomar decisão, para poder concluir uma meta, que às vezes sozinha ela não está conseguindo, entendeu? Então, para começar, eu sempre sugiro, sim, 10 sessões. Depois que vocês estiverem bem experientes no negócio, aí uma sessão, às vezes, você consegue clarear muita coisa, mas isso é tempo, né? Não fica exigindo tanto de você. Tem muita dúvida que vai surgir na hora de aplicar a ferramenta. Uma pergunta para você, mãe. Durante uma sessão, quando a pessoa está preenchendo a ferramenta, seria legal ela ir falando e o coach fazendo comentários ou é melhor deixar ele preencher a ferramenta toda e depois dar o resultado? Paula Oliveira de Londrina. Paula, é você que preenche a ferramenta. O coach não preenche a ferramenta. Até foi uma pergunta que a Luciane fez, né, Luciane? O coach não preenche, gente. Somos nós quem preenchemos. Você vai perguntar... Ele vai falar, sabe por quê? Vocês vão ver que tem muita gente que tem muita dificuldade em responder as perguntas. Muita, não é pouca não. Se você achou que não foi fácil você responder as suas, se prepara que você vai pegar pessoas com mais dificuldade ainda. Então, é importante que a pessoa fale o que ela quer. Você vai parafrasear o que ela falou para poder passar no papel. Então, você vai repetir o que ela falou com outras palavras para que ela realmente ouça o que ela falou, se é aquele sentido mesmo. Porque às vezes a pessoa embola tudo e ela mesma não entendeu o que ela queria dizer. Por isso que, lembra lá na primeira live que eu fiz, que eu falei, você tem que oferecer uma escuta realmente dedicada, porque você precisa estar corpo e mente dentro dessa sessão de coaching, para você entender o que o outro está querendo dizer e o que ele está dizendo entre linhas. E isso você vai conseguir, com a experiência você vai conseguir. Porque às vezes, quando ele fala assim, ai, Laine, eu não tô conseguindo vir nas sessões. Eu escuto assim, Laine, eu não tô querendo vir nas sessões, porque você tá pegando muito no meu pé. Você entende? Você começa a escutar entre linhas. Às vezes, por que a gente fala que tá se sabotando? Por quê? Porque você fala uma coisa, eu não tô conseguindo, eu não tô com tempo, eu não tô conseguindo separar 10 minutos do dia para poder assistir um vídeo. Entende? Isso é sabotagem, gente. A gente se sabota sem querer, sem ver. Sabe? Se você analisar todo o seu dia, será que você não consegue separar 15 minutos para rever um vídeo que você já viu? Para ver um pedaço de uma ferramenta que se quer, agora eu não consigo preencher, mas eu vou assistir e amanhã eu vou assistir e preencher? Entende? Isso é organização de tempo. Então, nós, quando começamos aqui com essas aulas, com esse curso no Instituto, nós já tínhamos uma rotina. Quando o Robson veio e nos propôs essa ideia, né, da gente montar esse curso, nós não tínhamos tempo disponível, sabe? Não foi tempo que eu falei, eu vou parar de assistir essa série para poder fazer. Não, eu já tinha uma rotina e outra, a gente conseguiu fazer tudo. A gente vai dormir 1h da manhã? Vai dormir 1h da manhã. Todo dia? Quase todos os dias. Mas a gente dá conta. Então, quando você quer, você consegue. Entendeu? E se a gente que está desse lado aqui, preparando esse conteúdo, estudando, analisando, fazendo todos esses formulários, todos personalizados, igual você está recebendo, se a gente está dando conta, eu acredito que você também dá conta, porque nós não somos melhor do que você, o nosso dia tem o mesmo tanto de horas que o seu, então você consegue, eu tenho certeza que você consegue, é só se organizar
e parar de se sabotar que dá certo. Olha, com essa formação, quais áreas profissionais poderemos atuar? A formação, o seu certificado vai ser Coaching Business para negócios e Coaching Life, que é para relacionamentos. Então você está tendo aí várias ferramentas de negócios e ferramentas para desenvolver a vida das pessoas. Então, se você não assistiu ainda, a aula de nicho já subiu? Não. Não subiu? Nós temos uma aula também que vai subir na plataforma sobre como você definir o seu nicho de atuação, que também é muito importante. Outra, se for o Ronaldo que perguntou. Tiago Silva, as mesmas ferramentas, Laine, servem para tudo? Como assim para tudo? Para outros... Reformulei, Tiago. As mesmas ferramentas servem para tudo? Tipo assim, acho que ele quis dizer que não tem ordem certa, né? Então serve para uma sessão de coaching business, uma sessão de coaching life. Por exemplo, algo que está sendo muito usado agora no coaching é sessão de coaching em grupo. Eu sou especialista em sessão de coaching em grupo, mesmo porque eu tive que me tornar especialista por causa dos negócios. Então eu sempre consegui desenvolver equipes. Então tem técnicas também para você aplicar a roda da vida para um grupo. Se você não consegue, às vezes, aplicar para uma pessoa, imagina se aplicar para 10. Se você não consegue ali ajudar uma pessoa, imagina 10 perguntando as coisas para vocês, 20. Já cheguei a fazer aí sessão de coaching para 80, 100 pessoas. Então a sessão de coaching em grupo também você pode aplicar as ferramentas, só que aí você tem que ter um dom todo especial, tem que ter muita segurança. Porque se uma pessoa faz uma pergunta e você se enrola para responder, você perde o pau, você até cai do pau. Então você precisa treinar muito, por isso que a gente fala do pro bono, né? Tem pessoas que querem só ganhar dinheiro e não quer fazer pro bono. Então você vai se enrolar. Então segue as dicas que a gente está dando aí que vai dar tudo certo para você. Tiago perguntou se dentro das 10 sessões, se a pessoa não obter resultado em 4, pode parar? Não, não pode parar. Por quê, Tiago? A sessão de coaching, 10 sessões de coaching semanal, você vai fazer em 3 meses e alguma coisa, certo? A pessoa não vai resolver a vida dela em 3 meses. Ela não vai. Ela vai sair com uma orientação de o que ela vai fazer. Ela precisa sair com uma rota traçada de o que ela precisa fazer. Se ela fizer, ela vai ter resultado. Se ela não fizer, ela não vai ter resultado. Mas, às vezes, aquilo que você acha que não é resultado, para pessoa, é uma transformação de vida. Eu já peguei pessoas de fazer sessões e eu pensar, nossa, mas essa pessoa não tá tendo, sabe? Aqui dentro, eu falava, gente, mas essa pessoa não tá tendo resultado. Cara, depois que acabou, a pessoa me deu um depoimento que eu falei, caraca, sabe? Na minha cabecinha não tava tendo, mas a gente não sabe o que tá passando na vida da outra pessoa. Tem gente que expõe, que chega e conta o que tá acontecendo, mas muitas pessoas não contam. Só que é o que eu falo, por que não deve desistir? Porque aquilo que ouviu não dá para desouvir. Aquilo que foi falado dentro de uma sessão, uma pergunta que às vezes nem foi respondida, a pessoa fica a semana inteira refletindo naquela pergunta até que venha a resposta. Então, eu não aconselho desistir, não. A menos que a pessoa não queira mais. Aí não adianta você ficar forçando, que ela não vai ter resultado. Uma coisa interessante que a Laine falou a respeito do tempo, ela é toda educadinha, né? Ela é toda amorosa nas palavras, mas eu já sou muito... O papo comigo é meio reto, tá? Caro é aquilo que você não quer comprar, longe é onde você não quer ir e difícil é aquilo que você não tem fé que vai conseguir realizar. Então não tem historinha, não tem desculpa. Para você ser um bom coach, não tem esse negócio de ficar aceitando desculpa dos seus coaches, não, tá? Eu entendo você, porém eu não posso aceitar. Lembra que você falou para mim que era uma pessoa séria? Então, se você é sério, a próxima semana você vai cumprir todas as tarefas, correto? E segue o baile, segue o baile. E aí a pessoa vai entrando numa disciplina até porque ela vai ficar com vergonha da sua postura. Porque a sua postura ela é muito séria, né? A gente faz aqui um monte de outras coisas, eu também faço outras coisas e eu dou conta de tudo, porque eu me organizo. Agora tem pessoas que querem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, aí não consegue, marca 2, 3 compromissos no mesmo horário aí, não é uma pessoa organizada. Você tem que se realmente organizar, é a palavra, correto? Fábio perguntou, quanto tempo você pode ser coach de alguém? Então, o coach, Fábio, ele é para direcionar, né? Se a pessoa quiser ficar 1 ano, não dá certo. Aí vai fazer terapia, né? A terapia não tem tempo. E ainda os terapeutas têm um tempo que eles gostam de passar para outra pessoa, né? Porque acaba ficando
muito íntimo e tal, e a pessoa começa a não ter mais tanto resultado. Mas o ideal, eu penso que 3, 4 meses é suficiente. Passou disso, já começa a ser terapia. O que não tem nada demais, desde que você se especialize para isso, tá? Comece a estudar para isso. Para acrescentar o conhecimento. Ronaldo quer saber se tem alguma dica para começar os pro bônus. Vamos falar disso mais tarde. Espera lá, vamos continuar. Laine, essa serviu para mim. Tenho que saber organizar meu tempo. Sim, Socorro. Faz diário de bordo. Que aí todos os dias, quando você ir lá e ticar tudo que você conseguiu concluir, você vai ficar feliz. No outro dia você vai querer fazer de novo. Gente, diário de bordo ajuda demais nessa organização. Demais. Pois cada pessoa interpreta de uma forma. Tá, Thiago, entendi. Nessa questão de cada... Sim, mas serve. Todas as ferramentas servem para qualquer pessoa. Porque assim, quando você vai fazer vamos supor que você vai fazer o coach com um empresário, já aconteceu comigo. Eu não faço business, não gosto, não é a minha área. Eu já fiz coaching em grupo para funcionários, mas para melhorar o relacionamento dentro da empresa e deu muito certo, foi tudo de bom. Mas essa questão de crescimento da empresa em si não é a minha área. Mas quando você vai atender um empresário, você está atendendo a pessoa, o empresário, entende? Se o empresário não se conhece, a empresa dele não vai fluir. Então, serve sim. Quando você vai aplicar em um empresário, você pode adaptar algumas ferramentas, né, de negócios, que é a Rota da Fortuna, o Smart, porque ele precisa entender e aprender a aplicar, a fazer as metas, né, a desenvolver as metas dele. Mas aquelas de autoconhecimento eu acho muito, muito necessárias. Pelo menos na primeira vez que a pessoa for fazer um processo de coaching. Vamos fazer o documentário Você Merece Ser Livre. O Rodrigo está co-criando isso, eu assino embaixo. Vamos sim, eu também estou co-criando isso daí. Vamos fazer um documentário Você Merece Ser Livre. E a gente precisa aí formar pelo menos 500 coach para ter muito depoimento, ter muita história de sucesso para a gente contar nesse documentário aí. É preciso ter prontuário para registrar a evolução? Nós temos uma ferramenta que é para o profissional coach, que a gente vai disponibilizar também uma aula falando sobre isso. Tem sim, tem um acompanhamento para que você tenha um controle da evolução do seu coach e seu como coach também, né? Onde você anota ali as suas dúvidas, as suas inseguranças. E isso que é legal, você ter uma mentoria. Depois a gente vai estar disponibilizando também um trabalho de mentoria para tirar dúvidas, para fazer um acompanhamento com vocês, tá? Caso sim, preciso arquivar por quanto tempo? Essa foi a pergunta da Elisângela também. É para você, pelo menos durante o processo, porque você não vai lidar com traumas, né? Não é essa a intenção do coaching, é uma orientação. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, né? A maneira como eu faço. Gente, isso eu não aprendi no curso, porque quando a gente faz o curso, não tem assim, né? A gente não tem muita dúvida que vai surgir com o tempo. E aí você já não tem mais a quem recorrer. Então, eu fiz o seguinte, o meu próprio arquivo, eu tenho minha pastinha, então eu separo coaches em andamento, coaches finalizados, coaches em espera, porque tem aquelas pessoas que vêm e faz uma sessão e não fecha o processo, e daqui 3 anos ele volta para poder fechar o processo. Se você tem aquela ferramenta que ele preencheu lá há 3 anos atrás, cara, a pessoa se sente muito importante. Sabe? Então eu guardo, eu coloco tudo organizadinho no meu computador, ali no HD, para ficar reservado. Não tenho papel impresso, mas eu tenho as ferramentas guardadas. Então isso vai muito da organização de cada um. Não tem nada, nenhum órgão que inspecione isso, que você precisa apresentar, isso não. Mas tem os contratos, né? Que até o Robson fala lá nas ferramentas do ICF, que é como você vai provar as horas de voo. E o modelo desse contrato nós precisamos subir na plataforma o PDF, já podemos subir. Amanhã, junto com as outras ferramentas, a gente coloca lá para vocês guardarem esse modelo. Vocês não precisam usar ele, mas para você se basear, tá? É um contrato bem simples, mas é assim, colocando realmente os pontos nos is, né? Os pingos nos is. O que é compromisso do coach e o que é compromisso do coach. Porque a partir do momento que você fechou um processo, você é obrigado, né, a cumprir o que você acordou com a pessoa, tá bom? Tem como aplicar ferramentas exclusivamente audiovisual? Nessa época de pandemia, é isso aí, é o que a gente está fazendo com vocês aqui. Fez uma pergunta lá.
deixa eu ver. Existe o hábito de se fazer supervisão? É obrigatório? Foi a Elisângela também que perguntou. Não existe, que eu saiba, não existe um hábito de se fazer uma supervisão em processos de coaching, não. Gente, tem uma coisa que é muito importante a gente compreender. É possível assistir uma sessão? Sim, nós faremos, né? Semana que vem. O que acontece? Existe o hábito de fazer supervisão? Com o tempo vai dizendo quem são os bons profissionais e quem são os maus profissionais. E como que vai ser medido isso? Pelo resultado de cada um. Tem muitas da turma que eu me formei na época, que eu sei que continua atuando, tem 4 ou 5 pessoas e a sala tinha 80. Então acontece sim, de no meio do caminho as pessoas encontrarem outras situações e não atuarem como coach. Porque assim como qualquer outra profissão, é trabalho, sabe? Não é fácil. Você pode ter resultados assim que em outras profissões talvez você não tenha? Pode, mas é trabalho. A pessoa tem que estar realmente disposta a fazer o que tem que ser feito, disposta a pagar o preço, tá? É um conhecimento que você vai usar em qualquer área da sua vida, qualquer uma, inclusive para educar seus filhos. Eu tenho certeza que vai ajudar. Mas essa questão da supervisão vai depender. Não precisa ter uma supervisão externa. Os resultados dessa pessoa vai falar por ela. Então, por isso que é muito importante, ao final de cada processo, você pedir que o seu cliente te dê um depoimento de como foi o processo para essa pessoa. Não são todos que fazem, tá? Isso é normal. Mas um ou outro que faz um depoimento, que você possa deixar esse depoimento lá na sua fanpage, ou então, sei lá, no seu Instagram, sabe? Ou então ter arquivado para quando você ter um cliente, você mostrar esse depoimento, já ajuda muito, tá bom? Porque é o resultado do outro, né, do seu coach, que vai determinar o seu sucesso. Vocês acham que é possível ser coach motivacional e de comunicação? Ou seja, ser coach em 2 áreas? Responde essa, mãe. Henrique Sanches. Olha, Henrique, eu acredito que sim. Mas é assim, quando você foca em aonde você colocar a sua energia vai crescer. Então, o ideal é que você realmente escolha o que mais te identifica para você se apresentar como esse profissional. E na aula que a gente gravou sobre os nichos, né, que também vai subir com fé em Deus na semana que vem para a plataforma, a gente fala um pouco sobre isso, porque, por exemplo, eu não sou coach, eu não me apresento como coach de inteligência emocional, mas eu trabalho em inteligência emocional. Entende? Nos relacionamentos. Porque se a pessoa não tiver um bom relacionamento com ela mesma, que é o quê? O equilíbrio emocional, ela não vai conseguir ter um relacionamento com outras pessoas. Então, se você vai fazer um coach de comunicação, que é bem específico, você vai trabalhar o motivacional. Só que a motivação, existe uma certa, em específico, motivação, existe aí uma certa ilusão. Porque ninguém consegue motivar ninguém. A motivação é interna. Então, quando a pessoa começa a se autoconhecer, ela encontra os motivos para ela se motivar. E normalmente, gente, Freud diz assim, que todas as nossas escolhas são sintomáticas. O que quer dizer isso? Que a nossa escolha veio de alguma dor. Então, a frustração que a gente teve lá atrás é o que nos motiva a ir para frente. Aí tem gente que vai preferir se lamentar, né? Que vai preferir reclamar, que vai preferir se fazer de coitadinho. Outros vão pegar aquelas dores e vai usar como motivação. Entende? Por isso que a nossa obrigação como coach é fazer com que a pessoa seja autorresponsável. Se a gente não conseguir fazer a pessoa enxergar que ela precisa ter responsabilidade da vida dela, esquece que todo o seu processo foi de água abaixo. Na verdade, quando a gente faz um curso de formação em coach, a gente quer ser coach tudo. A gente quer atender tudo, né? É negócio, opa, eu quero atender. É casais, opa, eu quero atender também. É vendas, eu quero atender. É negócio, eu quero atender. Então, a gente meio que... A gente quer fazer tudo. Mas quando você define um nicho de atuação, na verdade, o nicho de atuação que te escolhe, né? Por exemplo, você, Henrique, você pode correr para onde for. Sempre a vendas vai estar pegando no seu pé. Então, um coach de vendas de alta performance acho que combinaria mais com você. Um coach de comunicação, porque a sua voz é bonita, você já está gravando um áudio, você pode ganhar dinheiro com isso, né? Então, um coach de comunicação. Não precisa ser de motivação também.
né? Porque o comunicador ele já motiva as pessoas assim com a sua emoção. Eu me emocionei ouvindo você falar do meu livro. Então, ou seja, você já se comunicou e ao mesmo tempo me emocionou. Então não precisa ter os dois, né? Você precisa definir aquilo que mais combina com você. Não precisa ter pressa também, né? Vai indo devagar. Daqui a pouco você vai ver, não, acho que eu combino com o coach espiritual mesmo. Eu quero é falar de Deus para as pessoas, eu quero é ajudar as pessoas a se encontrar, eu quero falar da Bíblia, do Alcorão, não importa. Então, às vezes, você pensa que você quer uma coisa, o seu ego quer uma coisa, mas a sua missão realmente ela vai te encontrar. De um jeito ou de outro, ela vai chegar até você. Ela vai te encontrar, não tem jeito. Só respondendo aqui o Ronaldo, uma dica para pro bono. Como começar a fazer os pro bonos? Eu indico que você procure pessoas que não sejam da sua família e nem sejam seus amigos. Por quê? Porque você está treinando, né? E as pessoas que te conhecem, geralmente, elas não sabem que você é coaching. E a pessoa que você vai fazer um pro bono que é estranho, ela não sabe que você não sabe, que você está treinando ainda. Você não precisa falar que você está treinando. Eu sou coach, eu vou aplicar um coaching gratuito em você. Então, eu dou dicas, por exemplo, para quem quer fazer coaching em grupo, eu arrumo as ONGs, que as ONGs, elas são assim, é um público bacana, é um público que te dá atenção e você vai lá e faz um trabalho gratuito e você treina muito. Eu treinei muito em ONGs. ONGs é muito legal, igrejas, né? Escolas, adolescentes. É que agora a gente está num momento assim, mas logo vai passar, né? Uma sugestão que nós estávamos pensando aqui antes, né, para falar com vocês, eu ia deixar para falar semana que vem, mas já que já estão perguntando de pro bono, a Beth também perguntou se pode fazer sessões com alguém. Amanhã, com essas últimas vai subir as últimas ferramentas. Aí vai começar a subir para vocês as aulas de PNL. Então, a semana que vem, depois a gente vai fazer aula de arquétipos e na quinta-feira eu vou aplicar a ferramenta no Thiago. Então, depois dessa aplicação, porque igual a Luciana colocou lá, a Luciane, né, colocou várias dúvidas lá, que foi tudo em relação à aplicação de ferramenta, que serão realmente respondidas quando vocês verem essa sessão de coaching. Isso vai ajudar demais para vocês desenvolverem. Depois de quinta-feira que vem, que nós fizermos essa live com vocês, aí vocês já podem sim começar a treinar, tipo um estágio. Vocês não vão cobrar nada de ninguém ainda. Mas como nós estamos nessa pandemia e tal, o que eu sugiro a vocês? Quem tem alguém já que quer fazer com essa pessoa e acha que vai fluir, ok. Quem não tem, gente, quantas pessoas estão aqui no grupo? Pega alguém do grupo. Vocês podem fazer via Zoom, sabe? Conversam no PV, vocês dois se comunicam e faz um aplica a ferramenta no outro. Aliás, isso tem uma dica muito legal, viu? Naquele outro grupo, no primeiro grupo que a gente colocou vocês, tem 55 pessoas no mundo de Nárnia. Vocês poderiam convidar uma daquelas pessoas que estão naquele grupo para fazer um pro bono com eles. Porque eu acho que eles não veem as mensagens que a gente posta. A gente está migrando as pessoas para outro grupo e eles nem sabem. 55 pessoas estão lá ainda. Então a gente pode fazer entre nós também. Quando é uma turma presencial, o que a gente faz? A gente pega um, faz o coach no outro. Mas como está todo mundo online, vocês podem também combinar. Por exemplo, o Ronaldo Cruz pode combinar com o Henrique de Porto Alegre, vocês fazem um zoom entre vocês e um aplica no outro a ferramenta, um tira a dúvida com o outro. Né? Se tiver alguma dúvida que nenhum dos dois sabe, anota para perguntar para a gente. Gente, isso é muito bom. Eu acho muito legal isso. Muito bom. E assim, é muito simples. Você pode fazer pelo WhatsApp. Não sei usar o Zoom, não sei. Pô, faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, sabe? Estipula um tempo para vocês não excederem do horário. Sejam objetivos. Então, 40 minutos tá bom pelo Zoom, né? Tá, acho que dá pra vocês... Tá ótimo. E assim, como isso vai acontecer só na semana que vem, que é quando vocês vão ter realmente esse contato com a aplicação da ferramenta, durante essa semana vocês podem começar a se organizar, sabe? Convidar um ao outro no PV. Vocês mesmos se organizam com isso. A Isabel falou que aceita. Procurem pessoas que vocês não conhecem, sabe? Porque daí vai ser uma opinião neutra da sua vida. Nossa, eu acho que tem muito, muito a crescer com essa experiência, tá? Da Luciane. Então vamos colocar como lição de casa para eles fazerem uns pro bono já com alguém assim do grupo? Mas vai esperar para semana que vem, né? Para eles verem você aplicando, para poder... Então, o Paulo está perguntando aqui, Paulo Oliveira, o que pode ser tratado na primeira sessão, antes de que o coach feche um processo? Lane Sardelli. Descobrir o estado atual, é por isso que tem as ferramentas. Exato, porque normalmente, gente, quando a pessoa vem... até foi aqui uma pergunta também da Luciane. Quando os clientes procuram coaching,
no geral, qual área da vida eles buscam resolver. Ninguém vai te procurar para falar que tá tudo bem na vida deles, tá? Isso é básico. A pessoa vai vir quando ela realmente não está vendo mais como encontrar um caminho para sair de um determinado problema. Principalmente os pro bonos. Os pro bonos são tão bons porque é onde a gente pega as pessoas mais precisando. Então é muito legal isso, tá? O pro bono ele traz pra gente, porque são aquelas pessoas que estão ali escassez em todas as áreas, e é bom pra gente treinar, ajudar as pessoas. Eu adoro fazer pro bono, porque o pro bono realmente coloca o seu conhecimento à risca, né? E antes de fazer o pro bono, eu te sugiro que assista novamente a live dos semelhantes lá que se atraem, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. As lives, gente, todas as lives que a gente fez ao vivo. Por quê? Porque vocês precisam entender um pouquinho de leis universais, porque senão vocês vão entrar no problema da pessoa. E aí, ao invés de conseguir ajudar ela a sair do problema, vocês vão entrar junto com ela. Tá? Então a gente precisa entender que ninguém é vítima, que cada um está passando por aquela situação para poder aprender, e naquele momento você vai ajudá-la a encontrar a saída. Tá? Qual foi a pergunta do Ronaldo mesmo? Eu já esqueci. Eu já respondi já. O Paulo está fazendo uma dica. Ó. Quando solicitar um depoimento de um coach, é importante ter um documento de autorização dele para a publicação desse depoimento nas redes sociais. Ou já pedir que ele coloque na rede social também, sabe? Também é legal. O pedido já formaliza, né? Pelo WhatsApp, o próprio pedido, né? Se eu não me engano, tá no contrato. Tem uma cláusula lá que está falando que a pessoa se pode ou não. Uma pergunta legal da Beth aqui, ó. Pode fazer, Wagner. Com o que já aprendemos, podemos fazer sessões com alguém? Então, um amigo, por exemplo? Nós respondemos. Uhum. Melhor ainda. O que é importante, gente? Deixa eu olhar para você. Corta para mim. Deixa eu olhar, olhando nos seus olhos, que é para criar aquele rapport básico com vocês. O importante é a gente entender qual que é o meu papel. O meu papel é ajudar, né? É servir. Então, vai chegar uma hora ali, por exemplo, que pode ser que dê um branco, dê um esquecimento em você, mas se você tiver entregue em querer ajudar aquela pessoa, às vezes você esquece até as ferramentas, mas você vai ajudar a pessoa de alguma forma, porque a sua intenção é o que manda, né? A minha intenção é ajudar, é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, de uma forma ou de outra, vai dar certo. Quando o meu foco é ajudar as pessoas, as coisas acontecem. Lembrei que o Ronaldo perguntou, acho que foi o Ronaldo que perguntou e eu não respondi direito. O que você vai mostrar para a pessoa antes dela fechar o processo? Foi o Paulo que perguntou. Foi o Paulo, então, desculpa. É que o que acontece? Você vai realmente trazer ela para o estado atual. Meio que assim, você vai agitar o problema dela. Se ela te procurou com problema, você vai agitar para ela ver que ela tem mesmo um problema, que ela precisa de ajuda para sair. Você não vai dar a solução. Porque assim, gente, ainda. O que é a roda da vida que a Alaine ensinou lá? Para você descobrir, a pessoa não dá uma nota. Não é ela que está falando como que está a vida dela em cada área. Para que serve isso? Para mim descobrir como é que está a vida dela em cada área. Né? Para depois eu poder desenhar o futuro. O que ela quer melhorar em cada área. Então, você como coach, tem que estar muito claro para você isso. Quando eu faço perguntas para a Alaine, ela é minha coach. Quando eu faço perguntas para ela, eu estou querendo descobrir o que ela pensa, qual que é o estado atual dela. Se ela está com escassez mental, se ela está com a mentalidade errada. Para que eu possa direcionar, para que eu possa ensinar ela a pensar certo. Volta na live lá de pensamento, às vezes você vai ver que a pessoa mesmo, na narrativa dela, ela está falando muito não. Aí você faz, opa, eu lembro que o Robson Alaine ensinou isso. Aí você vai chegar nela e vai falar assim, olha, a sua narrativa está muito abaixo da linha da vida. Vamos viver agora acima da linha da vida, vamos falar um pouquinho mais de sim, para de ser duro com você. Lembra lá do documentário do Anthony Robbins, que ele fala pro rapaz assim, olha, não seja tão duro com você. O nosso trabalho é aliviar a dor das pessoas, porque elas vão chegar até a gente toda destruída, se culpando os outros. Calma, não seja tão duro com os outros, não seja tão duro com você, calma. Você traz a pessoa para o presente, descobre o estado atual, fala, agora vamos se permitir um pouquinho mais, vamos melhorar essa área física sua, vamos melhorar a sua área espiritual, vamos melhorar aqui a sua área familiar, vamos começar mandando uma mensagem, você é muito importante para 5 pessoas. Isso é uma ferramenta para você ajudar a pessoa a se harmonizar. Então, muito boa a sua pergunta. Essa pergunta é muito... Olha só como tem bastante dúvidas, né? Por isso que a gente fez essa live hoje, porque a gente sabe que vocês estão tendo um monte de informações, mas fica tudo perdido, né? Até você encaixar o quebra-cabeça,
Até o final desse curso vai estar tudo perfeitinho na sua cabeça, tá? Tem muita dúvida que você nem sabe que não tem É ainda. isso aí. Que numa conversa dessa aparece, né? Você fala, nossa, eu também não sabia Olha aí, ó, isso. quantas áreas podem ser trabalhadas por vez? Vez. Olha que pergunta boa, deixa pra você essa. Luciane, é assim, lá na Roda da Vida eu explico que escolha uma, né? Ela vai visualizar todas as áreas que ela precisa trabalhar, mas é importante que ela escolha uma de alavanca. É claro que melhorando uma vai melhorar as outras também. Vai ajudar bastante nas outras também. Mas você vai focar em uma para ela poder ter resultado. Lembra lá que a gente falou? Tudo que aquilo a gente foca, expande. Então, se você começar a distribuir muito a energia em todas as áreas, você acaba não tendo bom resultado em nenhuma. Então, é melhor que foque em uma, naquilo que para ela é mais importante naquele momento. E esse é um detalhe também que você tem que deixar ela escolher. Às vezes ela te conta a história e você fala, caraca, ela tinha que trabalhar tal área, mas ela escolhe trabalhar outra. E você tem que ficar bem na sua. Ela vai trabalhar a área que ela escolher. É sempre ela que decide, ela a pessoa, tá, gente? Não é que vai ter que ser uma mulher. Então, é sempre o coach que decide o que ele quer trabalhar. E quando você vai passar por tarefa, vocês viram que lá nos formulários, todos eles estão lá, tarefa e como foi para você a nossa conversa, o que foi importante. Toda semana você precisa ter uma tarefa para passar para esse coach. Pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser uma leitura, pode ser um áudio, pode ser uma oração, né? Você vai conhecer seu coach e você vai saber o que você pode estar indicando para ele. E isso não tem uma regra. É você e o seu coach. Você vai analisar o que ele está precisando para você poder indicar, tá? E a princípio pode parecer muita informação. Será que eu vou dar conta? Vai dar conta, tá? Pode ficar tranquilo que você vai encontrar inspiração para poder dar conta. Aliás, todas as indicações que a gente está passando aqui no curso, é importante que você tenha anotado, porque você pode também indicar E uma tudo aquilo que a gente uma indica. coisa importante, tá? Você vai ficar perdido quando você for aplicar os primeiros pro bônus, é normal. É por isso que existe a ferramenta. Olha, eu esqueci todas as dicas da Laine, eu esqueci todas as dicas do Robson. Eu aplico a ferramenta. Pega lá a Roda da Vida, olha na sua área, que nota que você dá aqui. Pronto! Você não precisa lembrar de tudo, isso aí vai ser com o tempo. Então, às vezes, não é que dá branco, dá esquecimento mesmo. Adriana! Você esquece tudo, né, Adriana? Olha aí, ó. Então, vai chegar, você está na cara a cara com o seu cliente. Aí você começa a tentar lembrar o que o Robson falava, nossa, mas o que a Laine falou mesmo? Não precisa se preocupar com isso. Pega a ferramenta e aplica. Né? Ó, a ferramenta não está lá? Olha, você tem 5 áreas. Me dá uma nota para cada área da sua vida. Pronto. Você nunca erra se você começar com a Roda da Vida. Não tem como errar. Aí eu esqueci tudo e agora? Nossa, eu só lembro do diário de bordo. Aplica o diário de bordo. Você não erra também. Tá tudo certo. Então as ferramentas, elas servem para quê? Para te dar uma segurança. Tipo, você vai ficar nervoso. Como que eu faço, Robson, para não transparecer nervoso pro meu coach? Aplica a ferramenta e dá um sorriso. Eu tô nervoso, mas tô assim. Faça as aulas de teatro. Não, agora também. você responde, tá? E deu branco e agora, Robson? A pessoa já respondeu. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Muito obrigado, sucesso pra nós. E vai embora, filho. É assim. É assim, gente, no começo vocês vão ter bastante história para contar depois. Vai normal. dar suador, vai dar, às vezes dá dor de barriga, às vezes é complicado. Dá aquela agonia, a mão fica, né, suando, e aí você tá cara a cara com a pessoa assim, ó. Uma dica, olha no olho dela. Olha no olho, principalmente no olho esquerdo, aí você vai criar rapport com ela. Olha no olho esquerdo dela e fica olhando. Você tá nervoso, mas ela não vai saber, porque você tá olhando no olho dela. Olha bem dentro do olho dela, igual eu tô olhando pra você agora, tá vendo esse zóio meu aqui, ó? Tô olhando pra você, então, ou seja, a pessoa olha, ela vê que você tá olhando fixo no olho dela, ela fica meio que encantada com você. Isso é uma técnica aí de PNL, tá? A pessoa gosta de você, ela nem sabe por quê, mas ela gostou de você. Você olha no olho dela, dá um sorriso e fala, ó, responda essas perguntas para mim. Pronto, você já aplicou a primeira ferramenta. Aí, já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei tão nervoso que a minha sessão de coach durou 10 minutos. Eu apliquei a ferramenta. É isso daí, tá? Semana que vem a gente fala, mas é só isso? É só isso. Medita sobre isso que eu falei para você. Eu tinha esquecido tudo. Eu deixei a folha com a pessoa, nem peguei a folha. Falei, leva essa folha com você também. Qualquer dúvida, depois, uma semana que vem a gente conversa. Gente, é muito bom ouvir isso. É normal isso daí, é normal.
Vocês não precisam levar como verdade, não precisa acontecer isso com você. Mas se acontecer, não fica falando, acho que eu não nasci pra isso. Porque, são dificuldades, gente. Nós somos humanos, né? É igual no mundo dos negócios também acontece. Saiba que é a pressão que faz você crescer. Eu lembro que eu não sabia falar dos produtos da empresa que eu trabalhava, eu não sabia mostrar o plano. E a pessoa que era o meu líder, que vinha fazer para minha reunião, não veio. E eu estava com 10 pessoas para fazer uma reunião caseira. Aí sabe o que eu fiz? Boa tarde, meu nome é Robson. Comecei a falar. Metade eu falei errado e a outra metade eu falei errado e a outra metade eu esqueci. E eu vendi mais de R$1.000 de produto. De lá para cá eu nunca mais fiquei com medo de encarar esse friozinho na barriga. Eu vou lá e faço. Com medo ou sem medo eu vou lá e faço. E parece que quando você está sob pressão, parece que Deus ele te ajuda, ele te abençoa. Eu lembro que eu saía para treinar vendedores na rua. Eu estava com muito medo, mas eu não podia passar medo para os vendedores. Aí eu saía na rua e eu saía falando com um, falando com o outro. E eles não sabiam que eu estava com medo também, mas eu fazia para mostrar para eles como que era. Então é assim que funciona, é sob pressão. O coach ele tem que conviver com isso. Vai chegar uma hora que você tem que ir. E a pessoa faz uma pergunta que você não sabe responder, e aí? Você não precisa saber tudo. A gente ninguém sabe tudo. E eu devolvo a pergunta. Quando a pessoa faz uma pergunta para você que você não sabe responder, por exemplo, pergunta para mim alguma coisa que eu não vou saber responder, né? Quando que acaba o Covid? Quando que você acha que acaba o Covid? Percebe? Eu não sei responder, então eu devolvo para ela. Se o seu coach pergunta para você, mas eu vou resolver isso? Aí eu falo para ela o quê? Você acha que você vai resolver isso? Pronto. Esse é o coach. Se você entender que o seu trabalho é só fazer pergunta, acabou. Não, mas eu quero que você me responda. Não, mas eu não tenho que te dar a resposta. Eu estou perguntando para você porque dentro de você tem a resposta. Isso é uma sabedoria milenar. Ou seja, eu me saí pela tangente, né? Não respondeu, mas ajudou a pessoa a encontrar a resposta. Isso. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa te faz pergunta porque ela não quer a resposta que você vai dar. Ela quer encontrar a resposta dela. Sabe? Por isso que a gente precisa internalizar isso. Nós não estamos lá para resolver problema de ninguém e nem para responder nada para ninguém. Nós estamos lá para saber qual a pergunta certa a fazer para que a pessoa possa mentalizar. Quando a gente fala que você não pode fazer o pro bono agora com alguém da sua família, não quer dizer que você não possa fazer com alguém. Você pode fazer, né? A ação realmente é algo que o poder da ação, você tem que agir, tem que fazer. Então, se você tem algum amigo, alguém distante, que não conhece tanto você, assim, não tem tanta intimidade, você quiser aplicar um pro bono, vai lá, porque a fé sem ação é morta. Não adianta ter fé. Eu conheço todas as ferramentas. Tem gente que vai ficar 1 ano se preparando, vendo as aulas para poder aplicar um pro bono. Não, você precisa... A gente só aprende, quando a gente aprende, anota aí no caderno coach seu, quando você aprende algo, você está tendo conhecimento. Quando você ensina algo, esse conhecimento vira sabedoria. Nunca vai virar uma sabedoria se você não aplicar, se você não fazer. Faça nem que seja com você mesmo. Vai para o espelho e começa a aplicar o coach em você. Lembra do self-coach? Self-coach. Isso aí. É o que está acontecendo agora, né? Até comentei com o Robson, eu falei, acho que a melhor maneira de aplicar o coaching é assim, gravando a ferramenta e a pessoa aplicando sozinha. Porque aí você precisa encontrar suas respostas. Igual a Márcia falou, tem umas que é difícil de responder. Tem umas ideias fixas, né? Algumas perguntas, o que será? Mas precisa acolher todos os pensamentos, gente. A gente não pode ignorar as nossas crenças. A gente tem que acolher e entender de onde elas estão vindo. No começo do curso, tinha uma aula que a gente tinha comentado em dar e depois nós não falamos mais, só que hoje me veio muito forte. Então, eu vou perguntar para você se você quer essa aula. Que aí a gente já pode programar para fazer, que eu acho que deve ser numa live também. Falando sobre o perdão. Porque quando a gente tem muitas situações para resolver dentro da gente interna, você pode muito se projetar nos problemas da pessoa. Então, você precisa se resolver para poder ajudar as pessoas, tá? Nessa questão do perdão. Se for interessante para vocês, coloca aí nos comentários que a gente se programa para fazer essa aula. E você vê por que eu falei, é uma aula que eu pensei em dar. Porque não é uma aula que você vai encontrar em uma escola de coaching. Né? Você fez aula de saber perdoar, aprender a perdoar? Não é. Só que é uma coisa fundamental para a gente poder ter sucesso na nossa vida. Se a gente está guardando um monte de mágoa, o negócio não flui. Chega uma hora que trava e você não consegue ajudar as pessoas também. Tá bom?
Então, a questão do olho esquerdo, que o Ronaldo falou ali, quando você olha no olho esquerdo da pessoa, na verdade é uma técnica avançada de programação neurolinguística que você cria. Eu não gosto de usar a palavra hipnose, tá? Eu trabalho com a palavra rapport. Você cria rapport imediato com a pessoa se conecta com você. Só que você também tem que estar conectado, olhando na bolinha do olho dele, do olho esquerdo. Aí você olha, assim você usa para vender mais, você usa para cativar pessoas e para o seu coach se conectar com você também. Então é uma técnica de rapport, tá? É uma técnica avançada, inclusive, que não se ensina por aí não. Paguei caro para aprender isso. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta daqui? Bom, o Thiago perguntou como proceder em atendimento online, já que estamos em casa, mas aquela questão que eu falei, que vocês vão treinar uns com os outros, né? Acho que isso ficou respondido. Quando os clientes... Não, isso aqui já foi. Poderia utilizar as ferramentas de coaching para... Ah, tá. Essa aqui o Thiago perguntou no grupo. Posso continuar utilizando esse método em mim mesmo? Olha só, gente. Se vocês pararem de utilizar esse método com vocês mesmos o resto da vida, vocês não são mais coach. Precisa. Todos os dias, diariamente. Não tem uma decisão que você toma daqui pra frente que você não vai pensar no que você vai ganhar, no que você vai perder. Não tem nada que você vai fazer daqui pra frente que você não vai lembrar de alguma coisa que você aprendeu. Tem muitas vezes que você vai dividir a sua vida em A, C, D, C. Mas não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes do coaching, depois do coaching. Tá? É um conhecimento que você precisa levar pra sua vida internamente. Não é só para inglês ver. Tá bom? E o coaching é muito legal, né? Eu gostaria de abrir meu coração com vocês aqui agora, agradecer a todos vocês, as amizades novas, né? Porque quem não é amigo do Robson é amigo do amigo. Então se tornou amigo também, que é o caso de várias pessoas. É a Nani mesmo de Porto Alegre, uma pessoa que entrou aí na nossa turma e a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente está muito perto um do outro, né? Aproxima, né? A Luciene, o Robson, Silva... E a Isabel de Londrina lá está se conectando com muita gente. Então, ou seja, olha o nível de amizade que a gente está desenvolvendo aqui nesse curso. Então, é por isso que a gente até desmembrou um grupo do outro, para a gente saber quem realmente está interessado no nosso conteúdo e quem está se sabotando, né? Tem pessoas que não se conectaram por algum motivo. Porque o que eu vejo hoje? Hoje o mundo ele tem muita distração, né? Tem pessoas que estão aqui assistindo a gente, mas ela sai toda hora porque está indo ver uma mensagem no WhatsApp, aí tem alguém que chama na casa. Então o mundo hoje tem muita distração. E o coach ele faz você ter um foco. Por isso que a gente quer pessoas que realmente querem aprender com a gente, quer entender a nossa metodologia, porque a gente quer criar um exército mesmo. A gente quer que vocês que estão aí do outro lado, também entendam o que a gente está passando e que vocês trabalhem com a gente, que vocês façam uma parceria com a gente e faça o Você Merece Ser Livre, essa mensagem, essa filosofia de vida, chegar aí ao maior número possível de pessoas. Tiago perguntou se tem alguma outra formação que se encaixa com o coaching. Teria alguma outra formação que se encaixa com o coaching? Você entendeu a pergunta? Se teria alguma outra formação? Algum outro curso que ele pode... Eu acredito que seja isso. Algum outro curso que possa estar unindo o conhecimento, né? Ah, sim, porque eu faço a psicanálise. Sim. Pode falar. Tiago, assim, vai depender daí o que você vai se identificar para poder atender os seus clientes e que tipo de cliente que você vai atender. Por exemplo, o Felipe fez o coaching, ele decidiu fazer financeiro, para ele ajudar os clientes, né? É um outro curso à parte. Eu me tornei terapeuta emocional para poder fazer um trabalho mais completo, porque eu entendi que não adianta desenhar o futuro da pessoa se eu não souber dar uma força nos traumas que ela tem. Então eu queria ser um profissional completo, que eu já tinha também a intenção de montar um instituto e tudo mais, né? PNL é um curso maravilhoso, assim, de muita ação, com muitas ferramentas. O coach que ele faz muito. PNL, ele é diferenciado. Por isso que a gente já colocou junto aqui no nosso curso, para que você seja um coach diferenciado mesmo. Posso dar uma sugestão? E que nem esse curso, o que vocês vão sair? Um coach como se fosse um médico clínico geral. Quando você definir o nicho que você quer atuar, a sugestão é que você foca nesse nicho e aprenda tudo sobre esse nicho. Perfeito o que o Wagner falou. Você fez o curso de coach, correto? Você já tem ali o entendimento do coach. O coach ele tem várias
ensinamentos acoplados nele. Aí você decide ser um coach financeiro, aí você vai procurar o quê? Se especializar na área. Eu quero me tornar um terapeuta. Aí você vai fazer uma psicanálise, você vai fazer uma terapia emocional, você vai estudar PNL. Eu quero me especializar em crianças, então você vai fazer alguns cursos de criança, vai ser um coach kids, um coach teen, eu quero me especializar em adolescentes. Eu quero trabalhar lá com dependentes químicos, ajudar essa área aí. Então você vai se especializar nessa área, tá? É isso. Gente, o nosso horário já excedeu, né? Já é 21h20. Então, como bastante gente falou que seria interessante, vamos pensar na questão do perdão, tá? Até mesmo, de repente, você fala, eu não tenho ninguém para perdoar, mas você vai pegar uns carocinhos de cliente que você vai precisar ajudar essa pessoa a enxergar por que ela precisa perdoar para poder fluir. Então, eu acredito que pode ajudar muito no dia a dia de vocês como profissionais, independente da área que vocês forem atuar. Então, eu acredito que nós respondemos bastante pergunta. Isso aí, eu acho que ficou bem legal e a gente vai ter outras lives também de perguntas e respostas. Então, a gente quer agradecer, só respondendo o Paulo, a neurociência é a PNL, tá, Paulo? Programação Neurolinguística. Então, a neurociência, até quem é especializado em neurociência é um neurocoach. Então, você pode ser um neurocoach se você quiser. É um nicho de atuação que vai subir essa aula essa semana para vocês. A Isabel colocou que está se especializando em coaching espiritual. Muito legal, muito Isabel. Legal. Eu sugiro, eu acredito que você esteja fazendo isso, mas assim, que você dê uma estudada em todas as religiões, em todas as crenças, para poder conversar com todos. Sabe, gente, foi uma coisa que acrescentou muito na minha vida, me abrir para entender todas as religiões, todas as crenças, um pouquinho de cada, porque a gente começa a ter uma visão bem diferenciada, né? Começa a respeitar a todos, isso independente da área que você queira atuar, porque você vai lidar com pessoas de todas as crenças. Então é importante entender a língua delas e principalmente não julgar o que ela traz para você. Sobre quinta-feira, Henrique, eu falei no comecinho da live. Não sei se você estava com a gente, mas eu já dei a introdução do que vai ser na quinta-feira, tá bom? Todo mundo aí tem Instagram? Quem tá aí ao vivo com a gente tem Instagram? Quinta-feira vai ser pelo Instagram. Aí eu vou bater um papo com o Henrique Sanches, ele vai falar sobre o projeto Você Livre. Então vai ser pelo Instagram do Instituto Você Merece Ser Livre, tá? Só você colocar lá, @Você Merece Ser Livre no Instagram, você já vai achar a gente lá. Tiago, coaching tem que ter religião? Não. A sua vida... lembrei de uma coisa, gente, que eu ia falar. A sua vida pessoal não é problema do seu cliente. O que você vai fazer ou deixar de fazer com a sua vida pessoal não é problema dele. Então, você não tem que mudar a sua vida pessoal. Porém, lembra que você está vendendo a sua imagem. Então, vocês precisam pensar em como vocês vão se apresentar nas redes sociais. Porque as redes sociais são a vitrine. É a maneira onde você vai se vender. Quando a pessoa falar assim, alguém indica você para uma outra pessoa. A pessoa vai falar... Primeira coisa que ela vai procurar você nas redes sociais. E aí, o que você está mostrando? O que você mostra na sua rede social, você compraria de um profissional? Não tem uma regra, entende? Mas acho que vale o bom senso. Então é isso por hoje. Muito obrigado a todos vocês. Se ficou alguma pergunta aí sem responder, a gente responde no grupo. Sucesso, sucesso, sucesso! Obrigada, gente. Deus abençoe a todos.